Olá, Ângelo Dourado, Curitiba, Jardim Botânico, uma cidade que eu amo. Um pôrzinho do sol ali. E no último vídeo eu falei sobre manipulação nas redes sociais, mas fazendo uma reflexão esses dias também, a gente tem que saber da manipulação que há no nosso próprio eu, pra gente refletir o manipulador que há em nós, né? Pra gente refletir o nosso narcisismo utilizado lá. Existem 3 tipos de narcisismo, né? Que é o narcisismo clínico. Esse eu vou colocar aqui as 9 características, e se você tiver 5 delas enquadradas, você já é caracterizado como narcisista clínico, né? Isso é 1 ou 2% da população que é. Narcisismo clínico ou narcisismo patológico é um distúrbio mental, de acordo com o manual ali de diagnóstico dos transtornos mentais, na sua 5ª revisão, que é a última. Esse manual é conhecido como DSM ou DSM-5, e lá fala desse transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno é raro, somente 1% das pessoas têm isso. Para ser considerado um narcisista clínico, a pessoa acredita ser grandiosa. Ela cria inclusive fantasias de como ela é melhor do que outras pessoas. Isso se apresenta na maneira como ela se comporta, na maneira como ela se relaciona, inclusive como se relaciona consigo mesma. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista precisa do tempo inteiro de atenção, tem uma extrema necessidade ali de ser aplaudida pelos outros, e ela possui em geral uma falta de empatia. E para que uma pessoa seja ali enquadrada com transtorno de personalidade narcisista, ela tem que apresentar 5 ou mais dessas características aqui que eu vou passar no vídeo. Primeiro, um senso de exagerada e infundada da sua importância e talentos, né, da grandiosidade. Essa pessoa se considera superior a si mesma, sem qualquer razão para ser reconhecida. 2, a pessoa é muito preocupada com fantasias e realizações ilimitadas de poder, de tornar-se destacado e brilhante, de ser bela, de ser idealizada, de ser amada, de ser querida pelas pessoas. 3, a pessoa acha que é especial e é única, e por isso ela só pode conviver e associar-se com pessoas do mais alto calibre. Além disso, a pessoa acredita que só pode frequentar ambientes de elevado status, lugares especiais que fazem jus a quem ela é ou que acha que é única e especial. 4, é a necessidade de ser incondicionalmente admirada. 5, uma sensação de merecimento. Por exemplo, a pessoa tem expectativa irracional ali de que ela tem que ser tratada muito bem ou muito melhor que as outras pessoas. Afinal de contas, ela é uma pessoa especial. Ou então a pessoa tem uma expectativa que as pessoas concordem com tudo que ela diz e com tudo que ela faz. 6, a pessoa, quando se relaciona com outras pessoas, tende a explorar as outras pessoas, tirando vantagem dos outros para conseguir seus próprios objetivos. 7, a pessoa tem uma falta de empatia e ela não gosta ou não consegue reconhecer ou se identificar com o sentimento dos outros. 8, a pessoa sente inveja da conquista dos outros ou frequentemente acha que os outros a invejam. E 9, a pessoa apresenta uma característica de arrogância, de nariz empinado, né, como fala aqui no Brasil, nos seus comportamentos e atitudes, e é uma pessoa arrogante com frequência e constantemente. Ainda mais uma pessoa com personalidade narcisista, a pessoa tem uma oscilação entre 2 aspectos da personalidade. De um lado, a grandiosidade, exatamente esse senso de autoimportância, esse senso de ego imperiflado, e de outro lado tem a hipersensibilidade. Geralmente a pessoa oscila em acreditar que ela é maravilhosa e especial e acreditar que ela merece tratamento diferenciado. Ela merece direitos especiais quando outras pessoas estão lidando com ela. Tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Então, se por um lado, né, se a pessoa oscila para uma hipersensibilidade, né, uma pessoa com personalidade narcísica, quando é criticada, tende a se sentir muito mal. E é justamente por isso que quando ela é criticada e o seu senso de grandiosidade é desafiado por outras pessoas, isso tende a gerar sentimentos e emoções muito negativos. Desde a pessoa sentir aí muito triste e ficar muito para baixo, até a pessoa ter explosões de raiva mesmo, indignação, porque ela está sendo contrariada nesse senso de grandiosidade que ela possui. Então, quando você vê personalidades ou professores falando sobre o narcisismo nas redes sociais, não é o narcisismo clínico. Na verdade, o que está sendo discutido são 2 outros tipos de narcisismo que não são clínicos, ou seja, não configuram um distúrbio ou um transtorno. Mas é claro que pode ser prejudicial para a pessoa que é narcisista nesse sentido e para as pessoas ao redor. Esses 2 narcisismos que vou falar agora são subclínicos justamente por não se configurarem como clínicos. Entre os jovens, por exemplo, pesquisas indicam que 10% dos jovens estão com algum tipo de narcisismo que estão prejudicando sim as suas relações.
Isso é o que já foi observado pelos profissionais de saúde mental. E conforme eu vou falando, você vai conseguir identificar várias pessoas do seu convívio com esse traço de narcisismo. O narcisismo grandioso, por exemplo, é uma espécie de versão mais branda do narcisismo clínico. Ele envolve aí um senso de autoimportância, essa coisa de acreditar que você é especial. É interessante notar uma diferença clara entre o narcisismo clínico, que eu acabei de descrever, entre esse que eu estou falando agora, que é o narcisismo grandioso. Enquanto no clínico a pessoa oscila entre esse sentimento de grandiosidade e hipersensibilidade, no narcisismo grandioso a pessoa acredita que é grandiosa e especial, mas não tem característica de hipersensibilidade. O narcisista grandioso, ele tende a ser muito extrovertido, gosta de estar rodeado de pessoas, gosta de muitos estímulos, especialmente estímulos especiais. Ele tende, além disso, a não se abalar com críticas, a não se ofender com críticas que surgem perante ele. Ele tende, portanto, a se expor, a gostar de se expor, a gostar de atenção, a gostar de aplausos, a ter muito prazer quando é aplaudido e admirado por outras pessoas. Então o ego hiperinflado, que se torna cada vez mais forte, demanda a atenção das outras pessoas e, portanto, pode ser uma pessoa extrovertida, né? Ela se coloca em posição de se expor, de ser aplaudida e ser admirada. E ela não se abala quando é criticada, ela não se abala quando alguma coisa desafia esse ego superinflado. E isso é crucial para entender a diferença entre o narcisismo grandioso e o segundo tipo de narcisismo subclínico, que é o narcisismo vulnerável. O narcisismo vulnerável tem o mesmo senso de grandiosidade. Ele acredita que é especial, acredita que merece aplausos, que merece um tratamento especial. Enfim, existe um senso de grandiosidade, só que no narcisista grandioso existe uma coesão externa e interna. Eu quero explicar isso para você entender. O narcisista grandioso, perante o mundo, ele demanda que a grandiosidade dele seja respeitada e dentro dele ele acredita profundamente nessa grandiosidade. Ou seja, no narcisismo grandioso, o externo e o interno se relacionam de forma coesa. Já no narcisismo vulnerável, existe uma dissociação, existe um conflito, porque no ponto de vista externo, como o narcísico vulnerável demanda das pessoas, ele é muito parecido com o narcísico grandioso. Ele demanda um tratamento especial, direitos, demanda aplausos, ele precisa que o ego seja alimentado por outras pessoas, ele precisa que a maneira como o mundo trata ele diga a ele que ele é especial, que ele é melhor do que os outros, que ele está numa posição diferenciada de outras pessoas. Tudo isso que eu já expliquei. A maneira como o narcísico vulnerável enxerga e trata o mundo é muito parecido com o narcísico grandioso, mas a questão é que internamente o narcísico vulnerável tem destacado aquela questão da hipersensibilidade. O narcísico vulnerável tende a ser mais introvertido. Por quê? Porque o narcísico vulnerável, enquanto fora dele ele apresenta uma grandiosidade e o ego inflado, dentro dele ele apresenta uma extrema vergonha e humilhação. Ele se sente extremamente sensível e vulnerável. Dentro dele ele precisa o tempo todo ser aplaudido, né? Ele precisa o tempo inteiro que as pessoas o admirem. E o que acontece é que justamente para não ser rejeitado ou que alguém não diga a ele que ele não é especial, o narcísico vulnerável tende a não se expor. Ele tende mais à introversão, tende mais a ser mais reservado. Ele tende, portanto, a ser muito diferente do narcisista grandioso nesse aspecto fundamental. Então existe um conflito nele enquanto ele se percebe internamente e como ele busca, como ele lida, como ele demanda que o mundo haja como ele. Ou seja, o senso de grandiosidade existe nos dois. O ego inflado existe nos dois. A diferença é que no narcisista grandioso, ele realmente dentro dele acredita que é grandioso. E não há quem diga que ele não é. Esse é o exemplo perfeito do ególatra, né? A pessoa que é ególatra num nível que ela distorce a realidade, muitas vezes tem fantasias de como ela mesma se enxerga e que não corresponde à realidade. Já o narcísico vulnerável, por outro lado, dentro dele o que você encontra é desolação, é vergonha, é um senso de humilhação. Quando um narcísico vulnerável é criticado, por exemplo, com as mínimas críticas, muitas vezes ele desmorona. É uma pessoa que tem um alto grau de um traço de personalidade chamado neuroticismo, que envolve justamente isso, a sensibilidade que a pessoa tem a críticas e eventos negativos e coisas negativas, especialmente quando essas coisas negativas desafiam esse ego inflado, esse senso de importância que ele acredita que o mundo lhe deve. Por isso o narcisista vulnerável tem muito cuidado quando vai se expor e faz tudo isso com perfeccionismo, justamente para que as pessoas mais provavelmente o aplaudam, né? Ele não quer correr o risco de uma crítica, ele não quer correr o risco de ser mal visto. E é importante fazer um adendo ao que se acredita, né? Porque depois de saber de tudo isso, você pode imaginar que o narcisista vulnerável, quando tem o seu ego ofendido ou é criticado, por exemplo, ele fica muito triste e se retrai, se isola. Ou seja, a vulnerabilidade, a hipersensibilidade
né? Ela se manifesta de uma forma mais reclusa, de uma forma onde há um retraimento do comportamento do narcisista vulnerável. E de fato, isso pode acontecer, e isso acontece frequentemente. O narcisista vulnerável, quando é criticado, quando se sente ofendido de alguma maneira, ele fica profundamente afetado. Isso pode levar à tristeza e ele vai para a fossa, como dizemos aqui no Brasil. Só que não é sempre assim. É muito importante saber que o narcisista vulnerável, quando ele tem o seu ego ameaçado, quando ele é criticado, por exemplo, ele muitas vezes reage explosivamente. Ele pode reagir de maneira agressiva, de maneira violenta ou de maneira ofensiva. Essas explosões agressivas, quando ele é criticado, quando ele é ofendido, quando ele sente que está com seu ego desafiado, essas explosões são muito comuns. E eu vou deixar na descrição links de referências e livros que embasam o que eu estou falando. Um estudo científico de 2018, que é uma meta-análise, né? Meta-análise é quando você pega diversos estudos científicos do passado e você analisa estatisticamente todos em conjunto. E basicamente o que essa meta-análise tentou investigar foi se havia alguma relação entre narcisismo e o uso das redes sociais. E eu já digo que a resposta é sim, sim. Tá? Só que não é todos os tipos de narcisismo. E agora eu te pergunto para você tentar adivinhar qual é o narcisismo que você acha que está mais ligado às redes sociais, né? Já dá para saber a resposta. Por exemplo, quem posta muito, quem posta selfies demais, né? A pessoa que vive dentro das redes sociais, que passa mais tempo nas redes sociais, né? Qual o tipo de narcisismo aí que você acha que é mais provável que essa pessoa tenha? Tenta imaginar, né? Então, esse estudo encontrou uma associação estatisticamente significativa entre 4 características da pessoa que usa redes sociais e o narcisismo, né? Essencialmente, o que o estudo descobriu foi o seguinte: a primeira, quanto mais tempo a pessoa passa nas redes sociais, maior tende a ser o seu grau de narcisismo. 2. Quanto maior a frequência de postagens, maior o grau de narcisismo. 3. Quanto maior o número de amigos e seguidores nas redes sociais, maior tende a ser o grau de narcisismo. E 4. Quanto maior a frequência que a pessoa tira selfies de si mesma, né, maior tende a ser o grau de narcisismo. Selfie, para quem não sabe, é aquela foto que você tira de si mesmo em frente a si ou em frente ao espelho. E se você ainda está se perguntando qual narcisismo mais se encaixa nesses traços, se é o clínico, se é o narcisista grandioso ou o narcisista vulnerável, a resposta é o narcisista grandioso. O estudo não encontrou associação entre o narcisismo vulnerável com essas características. O narcisismo grandioso parece estar associado ao maior uso das redes sociais, de acordo com esses elementos que eu descrevi. Aliás, depois desse estudo, saiu um estudo ainda mais recente mostrando que num modelo estatístico preditivo, o que é um modelo estatístico preditivo? É um modelo matemático onde você vai tentar prever uma variável a partir de outra. Ou seja, eu quero prever uma variável investigando outra variável. Por exemplo, você consegue prever a chance de uma pessoa ter câncer de pulmão pela quantidade de cigarro que ela fumou por dia. Quanto maior o número de cigarros fumados por dia, maior é a chance de câncer de pulmão. E o que esse estudo ainda mais recente mostrou é que no modelo preditivo, quanto maior o número de selfies que a pessoa posta, maior é o grau de narcisismo grandioso dessa pessoa. Então esses são dados que parecem ter uma robustez dentro da literatura científica. Claro que essa é uma literatura científica muito recente, mas ao que tudo indica, ao usar as redes sociais muito, postar muito, principalmente selfies e ter um grande número de seguidores e amigos, está sim associado a um maior grau de narcisismo grandioso, especificamente. Não se sinta ofendido se você posta aí muitas selfies e não se enquadra como narcisista. Eu estou falando de estudos científicos e eles abarcam o que acontece em média. Não significa que você se enquadre, mas é bem provável que sim, né? Mas existem exceções. Pode ser aí que você não seja um narcísico, mas posta muito para calar um vazio dentro de si. Então existem diferentes usos e diferentes exceções. Outra coisa é cuidado com os preconceitos e julgamentos. Não é porque você sabe agora de tudo isso que vai sair por aí tentando enquadrar as pessoas. Muito cuidado, porque o diagnóstico desse tipo de coisa, quem realiza é um psicólogo ou psiquiatra. Esse conhecimento é para você se conhecer um pouco mais, né? Poder dar alguma dica aí, algum toque a algum amigo seu mais íntimo que tenha esses traços, para ele justamente procurar ajuda e identificar melhor isso. Se você se identificou aí com alguma característica de narcisismo, eu tenho certeza que de alguma forma isso prejudica a sua vida, as suas relações, sua vida espiritual e profissional. Então, se você
você se identificou com isso, busque ajuda, um psicoterapeuta. Se você não tem ainda condições de pagar um psicoterapeuta, peça ajuda em oração aos seus irmãos, converse com alguém mais próximo, que seja um pouco mais entendido, pelo menos, do assunto. Mas se você pode pagar, não deixe de fazer terapia. Principalmente eu indico psicólogos com valores cristãos. Terapia é simplesmente fundamental, pois vai te ajudar a entender a si mesmo e como você vai se relacionar melhor com o mundo e com as outras pessoas. Posso ter falado algo aqui que você já sabia, né? Um tema bem comum ultimamente, não é um cisne negro, aquele evento que os estatísticos chamam de imprevisível, mas pelo menos a ciência está confirmando hipóteses que já eram, né, bem prováveis. Essa é uma questão do pensamento científico e pensamento crítico, e se você compreender que a ciência não está aí para falar apenas sobre novidades, mas para nos confirmar e nos aprofundar para hipóteses que já estão farejadas pela sociedade, então tudo que eu falei, que você já desconfiava, agora aí você pelo menos tem um respaldo científico, agora pelo menos o teu pensamento sobre esse assunto tem um embasamento melhor. O narcisista grandioso, eu me enquadrei por muito tempo. É aquela pessoa que tem aquele narcisismo de postar muito, de falar a sua opinião e não se importar com a opinião dos outros, né? E enquanto o vulnerável, ele tem um narcisismo, só que ele se importa muito com a crítica, por isso que ele posta menos. Só que no fundo é um narcisista também, você vê que tem características, né, de ansiedade, de medo da crítica, de medo da opinião dos outros. Pra gente refletir um pouco, né, nesses dias, o quanto estamos sujeitos ao algoritmo, né, porque quanto mais postamos, quanto mais sujeitos estamos ao algoritmo, mais ele vai saber sobre você e vai saber sugerir e te manipular e vender essas informações para as empresas que eu já mencionei, né, que eles têm que ter algum tipo de lucro. Serve pra gente refletir, né, quando eu estava falando do narcisista grandioso, são pessoas que vocês têm que tomar muito cuidado. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que tem fortes traços de narcisismo grandioso, são pessoas geralmente sugadoras do emocional das pessoas que elas entram em contato, são bastante manipuladoras. Por bastante tempo eu me peguei nessa situação também, me vi nessa situação, graças a Deus, por Deus, eu fui curado, mas a partir de uma intenção, a partir de muita oração, né? Isso é o tema para outro vídeo que eu vou fazer. Mas fica a dica para vocês aí que estão se relacionando, para vocês verem, né, a rede social da pessoa, o tanto de postagem que ela faz, né, principalmente selfie, né, para aprovação social, né, porque geralmente são pessoas sugadoras e para vocês tomarem cuidado com quem vocês vão se relacionar. Tem outro fato, né, muito perigoso, que é aquela questão de todo mundo tá feliz, né, a grama é muito verde, todo mundo tá muito feliz, né, lá. E inconscientemente, né, você pode até se programar para falar, não, eu não vou me sujeitar aqui, eu só estou distraindo e não vou me comparar. E a questão é, se a gente não controla o inconsciente, quanto mais tempo a gente se expõe às redes sociais, mais a gente está sujeito a essa comparação. Eu curto o filósofo Michel de Montaigne, ele nasceu na França em 1533, e quando todo mundo falava que o raciocínio lógico, né, quando todos os filósofos da época, né, falavam que o raciocínio lógico controla as emoções e a partir do momento que você adquire conhecimento, você adquire mais domínio próprio, sim, tem isso, né? Mas quando ele se torna sabedoria e revelação da palavra de Deus, que é outro tema para outro vídeo, mas ele acabou, foi ele que inventou o ensaio, né? O que é o ensaio? É uma crítica a todo o sistema que estava por trás do raciocínio lógico. Ele via a maioria dos amigos dele, dos filósofos, nos bares, se preenchendo com alcoolismo e com aquela falsa sabedoria que vem pelo entendimento humano, e ele via que todo mundo se enchia do conhecimento e dizia que aquilo era a fonte real da alegria, quando na verdade ele conhecia bem os amigos dele e ele falava, né, criticava, vocês se dizem sábios, mas quando vão dormir à noite vocês choram e vocês, né, tipo, é uma falsa alegria. E para ficar a nossa reflexão, né, porque quando a gente pega o algoritmo, meu Deus, o pôr do sol tá muito lindo hoje, meu Deus. Quando a gente pega o algoritmo e vai analisar, por exemplo, o livro Como Mentir com Estatísticas, eu vou deixar aqui na descrição, pra gente refletir, né, no que a mídia faz, e numa estatística ela pega uma parte do gráfico. Quando a gente vai ver esse livro a fundo, Como Mentir com Estatística, e a gente vê como que as pesquisas políticas manipulam uma parte do gráfico pelo espaço amostral,
e nos dá uma falsa estatística da realidade. Tipo, tem diferenças de 10 vezes, 20 vezes o resultado esperado. Se você pegar e ampliar ou diminuir ainda mais o espaço amostral, você consegue ter uma diferença até de 1000% do resultado. Ou seja, a manipulação, tanto nos meios sociais, quanto na mídia, que utilizou dessa estatística falsa, quanto nas redes sociais, ainda é utilizada hoje. E os ensaios de Montaigne são ensaios dele sobre ele mesmo, dele sobre o que ele consegue capturar, dele sobre o que ele consegue refletir. Portanto, o máximo que você vai conseguir extrair dele é sobre ele mesmo, sobre o autor. Mas ele começa com uma abordagem que é muito rara no pensamento filosófico. Longe de um pensamento sistemático, ele coloca ideias como uma conversa mesmo, sem uma lógica ou método pré-definido. Ele fala ali sobre as coisas tal como ele pensa. Ele fala sobre as coisas tal como ele sente. Então ele é, portanto, muito visceral na sua filosofia. Ele é muito verdadeiro. Isso não significa que ele era um cara profundamente erudito. Ele era. Conhecia os clássicos, conhecia os grandes pensadores. É um cara que lia muito, você vê diversas citações da filosofia clássica grega, por exemplo. Enfim, um cara erudito que, apesar disso, escrevia de um jeito muito dialogado. Os ensaios dele são relativamente curtos, diversos ensaios espalhados em 3 livros, mas, no entanto, é uma das obras mais interessantes do pensamento filosófico, porque ela quebra com essa racionalidade imaculada, quase divina ali, né, que os filósofos têm. A racionalidade para o filósofo é algo quase que o aproxima de Deus. Mas para Montaigne combater isso, principalmente na sua fase mais velha, ele não é contra a realidade, mas ele ressalta outras coisas também. A loucura, os ímpetos, os sentimentos, os instintos, todas as coisas que nós não conseguimos ler e controlar. Muitos filósofos tentando negar essa parte, né, animalesca que temos dentro de si, mas para tentar fingir que isso não existe mesmo. Montaigne então faz questão de criticar Platão, principalmente no livro A República. A República é o livro mais famoso de Platão, é onde ele encontra ali onde a gente encontra ali a famosa alegoria da caverna. E nesse livro é uma das coisas que Platão faz é falar sobre a alma humana, né? E para falar da alma, ele usa a palavra grega psique, dizendo que psicologia é a ciência da alma, e realmente, na etimologia, psicologia está no grego, que significa ciência da alma ou espírito. Então Platão faz uma reflexão sobre a mente humana e como funciona a psique humana, e ele vai dizer que a mente humana se divide em 3 partes, né? Uma parte superior, que é o intelecto, e a racionalidade, que é a capacidade de inteligência racional a respeito da realidade, e ali as partes baixas, que representam as paixões e as emoções, né? Os desejos. E Platão fala de maneira muito categórica que, se você quer viver bem, a parte superior deve governar as partes inferiores. Ou seja, a nossa racionalidade tem que governar as nossas emoções, e é assim que nós vivemos se queremos viver bem. Mas veja que existe um problema grande nessa proposição de Platão. Dizer que a nossa racionalidade é capaz de governar as emoções é simplesmente impossível. E é impossível porque não existe a possibilidade filosófica, do ponto de vista do cérebro, de você exercer um controle racional sobre as suas emoções. Eu já falei isso em outros vídeos no canal e não vou me aprofundar para não estender muito. Existe um neurocientista muito brilhante, ainda vivo na neurociência, é um dos caras mais importantes, chamado Antônio Damasio. E ele tem um livro onde faz uma dura crítica a essa perspectiva, que a racionalidade tem a obrigação de dominar as emoções, que tem as emoções como algo ruim, que prejudicam a nossa vida. E o nome do livro é O Erro de Descartes. Se você se interessa por neurociência, não é um livro fácil, né? É bastante erudito, então você não vai ler com tanto prazer como os outros livros que você encontra por aí. Mas é um exemplo de como a neurociência critica essa visão dos gregos, que depois evoluiu ali em Roma, de que o ser humano é capaz de um aperfeiçoamento intelectual e, através disso, controlar as suas emoções. E se tem um crítico disso, é Michel de Montaigne. Foi o único crítico da filosofia que eu conheço que falou sobre impotência sexual. Inclusive, ele utiliza muito esse exemplo ali para mostrar que a mente humana não é a rainha de tudo, como os filósofos gostam de acreditar. Mas vamos pegar isso aí, por exemplo, para um exemplo mais cotidiano, né, que abarca todos os sexos. Digamos que você vai para uma entrevista de emprego ali, você raciocinou, né, você treinou o que ia falar, você se preparou e estudou, mas quando se depara com o entrevistador, a coisa desanda, de uma maneira que você nem sabe explicar como. Aí você fica nervoso, né, você fica amedrontado, você começa a suar, começa a gaguejar, são feitas perguntas a você que não esperava, fala coisas que não gostaria, fala coisas que se arrepende depois, enfim, pode ser até mesmo uma conversa onde você se preparou tudo antes, né, o script. Se você falar tudo isso, vou falar aquilo. Se falar aquilo,
eu falo isso, né? E quando você chega em frente da pessoa e começa a discussão, tudo vai por água abaixo. Porque veio nervosismo, um monte de emoção, aquilo que você queria dizer você não disse, não se controlou e saiu arrependido e triste dessa conversa. E o que acontece exatamente por essa crítica de Michel de Montaigne faz a filosofia clássica grega. Nossa racionalidade não é tão capaz assim de controlar as nossas vidas como nós gostamos. Porque a alma humana, a psique humana, chame como você quiser, não é composta apenas de racionalidade, é também composta pela loucura, né? Os instintos, algumas coisas acontecem que não estão dentro do nosso controle. A racionalidade, como propõem os filósofos, convive com a imperfeição, né, na mente humana, com tudo que a mente faz e não gostaríamos que ela fizesse. Então, o que ocorre é que essa loucura convive com a nossa racionalidade. E quando você tenta fingir que essa loucura não existe, né, que as imperfeições, que os medos, que as angústias, que tudo isso não existe, aí sim é que tudo isso vira um monstro que vai te abocanhar. Se você vai para essa entrevista de emprego, por exemplo, falando para si mesmo que não consigo, não posso, não sou capaz, aí é que você não pode mesmo. Você já vai com o mindset setado para isso. Então admita que ao ir nessa entrevista de emprego você será dominado por angústias, por nervosismo e por imperfeições que fazem parte da natureza, tal como faz parte da sua racionalidade. E tente fazer com que tudo isso conviva de maneira harmônica e faz com que você inclusive consiga superar esse nervosismo quando ele surgir, porque você já entendeu que ele faz parte de você e daí já começa a trabalhar com ele para amenizar os seus efeitos. Isso vale para tudo na vida, vale para todas as coisas. Não é negando as nossas imperfeições que nos tornamos seres humanos melhores. E a prova científica recente é que estudos mostram que quando você tenta esconder dores e traumas dentro de você, que você não gosta, quando você tenta jogar isso para debaixo do tapete, é aí que você está alimentando esses monstros. E cedo ou tarde esses monstros vão voltar e te assombrar. E por conta de tentar ignorá-los, e não é à toa que a psicoterapia é a melhor coisa para você identificar esses monstrinhos, a terapia vai te ajudar a entendê-los, a reduzir os efeitos deles sobre a sua vida e não dizer para você escondê-los debaixo do armário. E quando a gente vai analisar, né, os perfis das redes sociais, dos blogueirinhos e blogueirinhas que postam sempre a grama mais verde, a gente vai ver que eles fazem terapia também 3, 4 vezes por semana e eles não falam. Eles pregam uma falsa imagem na rede social de que tá tudo bem, mas a maioria vai dormir vazio à noite e quanto mais eles postam e dizem que tá tudo bem, mais esse vazio aumenta, principalmente as pessoas que não têm Deus na sua vida. É um vazio, é um lugar na alma que eles começam a utilizar a rede social para mascarar uma falsa aparência e por dentro da alma, na verdade, um falso preenchimento de aprovação social, onde eles projetam um avatar deles mesmos, dessa falsa realidade, da grama mais verde, para dizer que pode viajar, para dizer que pode sair para restaurantes caros e a partir disso pregar uma falsa realidade, ou até mesmo frases prontas de coach que utilizam e de motivação, né, que está na moda, o coach. E quando a gente vai pegar ali Eclesiastes, né, a gente vai ver o que estão pegando do coach ali, é tudo da Bíblia. Tudo da Bíblia. A gente vai ver Eclesiastes ali, eles pegam o conhecimento todo da Bíblia, só que eles pegam o conhecimento de Deus, não sobre Deus. O problema é que vai enriquecer? Vai preencher alguns lugares da alma que não estão satisfeitos? Vai também. Só que a questão é, o perigo de você pegar o conhecimento de Deus e não se relacionar com ele, é que você pode até sustentar a tua falsa alegria ou felicidade que o mundo tanto prega, né? Essa palavra nem tá mais no meu dicionário, felicidade, porque busca da felicidade, onde tem isso? Mas enfim, né? São gatilhos que eles pegam da Bíblia, princípios que funcionam. O coach que está mais ganhando dinheiro hoje é o Tony Robbins. Fiz alguns treinamentos dele, legal também. Então você vê que as pessoas buscam, né, esses gurus, as pessoas têm necessidade de um símbolo, as pessoas buscam por símbolos, as pessoas buscam por inspiração. Só que a verdadeira inspiração é Deus, não adianta. Você vai buscar inspiração em homens, você vai se frustrar. Elas vão buscar revelação em homens, vão buscar se espelhar em homens. Sim, é legal, mas a partir dessa busca, a partir dessa falsa perfeição das redes sociais, muitas pessoas estão entrando em depressão porque elas olham aquelas viagens, aqueles restaurantes caros, e elas olham para a própria vida que a grama não está tão verde,
e provavelmente não ficará também, não ficará tudo bem. E elas começam a entrar em depressão, porque elas acham que nunca vão conseguir viver aquilo. Sim, alguns podem conseguir sim, mas a grande parte das maiorias que eu estou entrando em contato e a grande parte das pessoas, no fundo está falando que não está tudo bem. Você pergunta para todos os teus amigos agora se está todo mundo bem. Você vai ver que 80%, 90% vai te responder com sinceridade, não está tudo bem. É o que Paulo fala, porque vocês falam paz quando não há paz. Eu falo para você, blogueirinho, blogueirinha, que posta falsas realidades, que colocam filtros na sua realidade, para analisarem quem segue vocês, se realmente o que vocês estão passando é a realidade, se essas pessoas podem alcançar realmente essa falsa realidade que vocês aprenderam a manipular, esse falso avatar que vocês postam, para vocês se analisarem e para ver que vocês estão tanto enganando quem segue vocês, quanto vocês mesmos. E no final é tudo ilusão, é tudo vaidade, como dizem Eclesiastes. E esses influenciadores podem estar fazendo isso não porque eles acreditam que vão trazer alegria e motivação para quem está vendo, e tentando se convencer de que existe perfeição na própria vida. Eu costumo dizer que das celebridades à sua vizinha, quanto mais perfeição alguém tentar mostrar, maior tende a ser o buraco que ela tem dentro do próprio peito. É justamente por esse buraco no peito que ela tenta calar esse vazio que ela está sentindo. O que eu vejo nos dias de hoje são pessoas caindo e tentando se levantar imediatamente, mostrando seus 32 dentes e fingindo que a vida é perfeita, que tá tudo bem. Isso é falso e perigoso, porque a cada levantada dessa você levanta mais fraco e não mais forte. Portanto, é natural que você não esteja bem nessa crise. E isso pode ser positivo, que você olhe para suas angústias, suas tristezas, suas imperfeições. Reconheça tudo isso. Não significa que você tenha que gostar, mas aprenda a viver com essas imperfeições. Pior do que esconder as suas imperfeições é se inspirar em pessoas que fingem que são perfeitas. Comece a entender que você não precisa levantar imediatamente sorrindo quando você cai. Aprenda ali a saborear a queda, aprenda a saborear as dores, as angústias, que talvez você levante uma pessoa mais forte e sábia. Por isso você não pode confundir otimismo, que é bom, com a positividade irracional. São duas coisas diferentes. Eu me considero uma pessoa otimista. Eu acredito e luto para que eu esteja cada dia melhor na sociedade, para que a minha vida seja cada vez melhor, para que eu ajude cada vez mais pessoas e que eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Mas a positividade irracional é aquela pessoa que vive num mundo de ursinhos carinhosos, onde tudo é bonito e perfeito, onde ela fica ali tentando se convencer o tempo inteiro que tudo é alegria, que tudo é amor. E isso é um delírio, é um auto-engano, porque assim como é verdadeiro o amor, tal como é verdadeiro o carinho, a superação, a força, a resiliência humana, também é real a tristeza, a dor, o luto, as feridas, as cicatrizes, as quedas, as porradas que levamos, as traições, as canalices, entre outras tantas coisas aí que não são tão boas, que fazem parte da imperfeição humana e que precisamos reconhecer ainda que tenhamos que combater. Ali no século XIX, quando Brilhant Savarin lançou o livro A Filosofia do Desgosto, né, analisando a chegada dos grandes chefes nas casas de nobres, que tinham sido eliminados ali pela Revolução Francesa, que começaram a abrir seus restaurantes em Paris, né, ele disse várias coisas. Primeiro, que a descoberta de um novo prato causa mais alegria que um novo planeta, né? E segundo, que se você me disser o que você come, eu lhe digo mais ou menos quem de fato você é, né? A comida é muito mais do que ingestão de nutrientes, é uma definição de cultura, de sociedade e identidade, né? Como cozinheiro eu gosto de estudar um pouco esse assunto, por isso que eu não sei por que eu tô falando isso, mas tudo bem, né? Mas não há a possibilidade de uma reunião familiar sem uma refeição. Ninguém marca aí para sentar numa mesa, né, para discutir um tema, né, apenas porque tem que haver uma refeição, né, tem que haver uma refeição qualquer, nem que seja só um café, né? Nós comemos juntos e nos transformamos comendo ao redor de uma mesa. Um dos livros fundantes da espécie humana ocidental, que se chama O Banquete, é uma discussão de amigos ao redor de uma refeição. E isso é fundamental. Segundo pesquisas, há três temas que as pessoas mais discutem, né? Que são Deus, animais e comida. Então a religião vai bem em alta, né? Graças a Deus também, né? A gente tem que lidar com isso, pelo menos é com a religião, não é mais com Nietzsche. Nietzsche já está morto, né? E Deus continua soberano como sempre será. Tudo que envolva animais de estimação
principalmente gatos que têm comportamentos às vezes bem fora do comum, por isso são mais compartilhados do que cachorros, né? Porque eles têm comportamentos mais previsíveis. A alimentação, e é por isso que mostram mais seus animais de estimação do que membros da sua família, né? Por que animais de estimação? Porque tem uma grande virtude sobre os humanos. Eles gostam da gente independente de quem a gente é. É o afeto de um cão de rua com um mendigo. É o mesmo de um com a sua madame. O afeto dos animais não depende nem mesmo da alimentação que você dá a eles. Então a gente faz homenagem a eles por quê? Porque eu tenho certeza que do meu cachorro, eu tenho a certeza que ele me ama. Já a minha família, o resto da minha família, aí eu já não sei, né? Vamos colocar em dúvida. Essa semana semana passada, ou retrasada, eu fiz uma piada com uma amiga, né? Que se o homem quer saber, né, se a esposa realmente vai amá-lo, ele prende, uma piada engraçada, né? Ele prende o cachorro e a esposa por 2 horas no porta-mala de um carro. Daí abre depois de 2 horas e vê realmente. Se a esposa tratar como cachorro, tá pronta para casar. É uma piada de mau gosto, né? Mas pra gente comparar aí os animais com as pessoas, né? Então o século XVIII foi o século da filosofia, o XIX da história, e a virada do XX para o XXI é a era do indivíduo. É um Deus customizado ao próprio gosto do ouvinte, como Paulo fala, que procuravam seus próprios mestres com um evangelho que dá conselho nos ouvidos. Animais humanizados e tratados melhor do que os membros da própria família, e uma comida adaptada ao indivíduo. Na verdade é o século do narciso, né? Como eu falei agora há pouco. O conceito de amigo na rede social ficou relativo. Amigos, por exemplo, você tem 3 ou 4. Quando uma pessoa diz que tem 5 mil amigos no Face, a pessoa não coloca aspas entre isso, né? O fato de pessoas normais terem 3 ou 4 amigos, como lembra ali Zygmunt Bauman, nas 44 cartas do mundo líquido, que é o conceito de amigo varia de pessoa para pessoa. Para alguns, alguém que está adicionado ali no Facebook pode ser um fóton que aparece na tela, não é um amigo de fato. Esse poderia ser um conceito. Então nós facilitamos a maneira de começar e encerrar as relações. Em segundo lugar, eu estabeleço uma problemática, né? Eu te deletei, por exemplo, porque os posts que você mandava eram irrelevantes. Ora, se você tivesse me mandado a crítica da razão pura de Kant ou a crítica de Ludwig Feuerbach, talvez você me deletasse porque o que eu estou mandando é excessivo. Logo, o que está gerenciando te deletar é um estabelecimento do meu eu que diz que você é irrelevante ou excessivo. Aí eu determino se você é inteligente ou não a partir da minha medida. Quando me dizem, por exemplo, fulano estão fofocando muito, eu penso, tá, mas se não estão fofocando, falariam do quê? Da arte barroca? Da arte cicládica grega pré-clássica? Do que falariam se as pessoas não fofocassem? A presença dos outros nos distrai de nós mesmos, porque é insuportável ficar sozinho. Olhar no espelho e ver quão vazio você é. Esse debate veio um pouquinho antes do que estamos acostumados, né? Começou entre Platão e Sócrates, na alegoria da caverna, que eu acabei de falar ali antes, né? Que Michel de Montaigne criticou. A alegoria da caverna basicamente se o que estamos vendo na caverna são imagens, ou se há um mundo real lá fora. Eu que já tenho 30 anos e estou na geração que ainda pegou a fase intermediária ali na inserção nesse mundo virtual, eu ainda valorizo muito mais o contato pessoal com as pessoas do que o virtual, apesar de não ter nenhuma dificuldade em me relacionar digitalmente. Porém, as novas gerações já estão vindo setadas com um mindset, com uma consciência digital maior. Não existe mais uma diferença muito grande entre o contato e o digital. Nos Estados Unidos há escolas em que as crianças não têm mais acesso à caneta. Então o padrão de aprendizado mudou, o acesso à informação está maior, mas a validação desse conhecimento não. Assim como o conhecimento era importante no século XV, continua sendo hoje. O que mudou foi só a forma de se obter. E como está vindo em massa, está cada vez mais difícil filtrar. Todo aprendizado ainda é penoso e repetitivo, assim como uma bailarina leva anos para ser formada, assim como o aprendizado de idiomas e piano, que eu estou passando ainda, né? Aprendendo ali teclado é penoso, e o simples acesso à informação não vai te fazer um pianista famoso, a não ser que você se esforce. Apesar disso, eu tenho uma facilidade maior do que os meus pais em ler um PDF, né, de aprender com cursos online, enquanto para eles ainda é impensável aprender inglês só pela internet, né, que eu consegui aprender. Sem a metodologia de um professor, por exemplo, ensinando um passo a passo, um professor presencial, para mim isso não foi necessário.
Outra coisa é que nós gostamos de simbolizar muito e comunicar muito. Quando você vê, por exemplo, uma mansão com grama verde cortadinha, aquilo demanda água, trabalho, alguém para cuidar, só para simbolizar poder, né? E gostamos de comunicar isso de formas visíveis. Não é diferente nas redes sociais. Nós estamos lidando com o bônus da expansão da rede sem o ônus disso. Se eu não gosto da tua frase, eu te bloqueio, né? Eu deixo de te seguir, é simples assim. O meu narciso pode se exercer inteiramente sem o risco de ouvir algo desagradável, ou o risco de enfrentamento físico, né? É engraçado porque antes, quando vivíamos em matas, a gente não via o leão, a gente via o leão e tínhamos que enfrentar. Agora basta apertar uma tecla que o leão some. O que isso faz com a nossa mente? Ainda estão em estudo, né? A Bíblia e várias outras culturas, por exemplo, condenam a fofoca, né? Ao fazer a detração. Fofoca é de origem africana, detração é de origem latina, e é a palavra mais correta de se chamar fofoca, né? A detração. Então, com a detração, nós estamos perdendo o nexo com a autoria, né? Em um mundo em que cada vez o marketing me fala que não basta ser, tem que aparentar ser, né? Em O Príncipe de Hamlet, ao mesmo tempo em que a retórica e a etiqueta começava a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet dizia que a etiqueta não tem valor algum, que o importante é o que você é, não o que você aparenta. E apesar de Hamlet dominar a retórica, se a gente for pegar Hamlet, ele seria anti-Facebook, pois ele não só não é feliz, como ele não faz questão de parecer feliz. Hamlet nada publica no estilo almocei, tá sol aqui, né? Jamais diz kkkk, né? E quando diziam que a melancolia era a sua doença, ele dizia que podia ser livre numa casca de noz. Não importa onde eu esteja, o importante é a minha consciência. E ali a gente vai ver uma consciência brutal em Hamlet. Ele não sorri o tempo todo, não publica o tempo todo, não bate foto de tudo e não compartilha cada micromovimento da sua vida, para que o mundo faça curtir e os outros respondam kkkk. Eu não sei, na verdade, porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, né, o K, é obsessiva e estranhíssima. Hamlet não pertence a uma geração que acha que ser feliz é uma obrigação. A necessidade de demonstrar a felicidade é um personagem que trabalha um tema que se chama vaidade, como em Eclesiastes 1, em que Salomão fala que tudo é vaidade. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face, como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma e é tão estrutural que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida através da observação dos outros, e só através da observação dos outros. Isso não é um sinal de narciso exatamente fraco, mas é um sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo. Todos dizem o que é usual, mas não estão presentes naquilo que falam. Quanto mais eu fotografo e passo adiante, comunico, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é um maior sinal de que eu tô triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu mesmo estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso, eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão, eu consigo finalmente descobrir que eu vivo em sociedade. Quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem essa é a minha vida e ela é legal porque eu estou viajando, porque eu estou comendo esse prato, vejam, quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio nesse mundo doente. Cada um de nós, eu em primeiro lugar e você, está disposto a pagar o preço da consciência de se tornar quem você é. Porque ser normal neste mundo é ser louco, e ser enquadrado neste mundo é em primeiro lugar ser alguém que serve para o palco alheio, né, para a peça escrita pelos outros, pelo roteiro definido pela expectativa de terceiros, e ao final, como a morte é solitária, sem a palma de ninguém, apenas uma biografia vazia e absolutamente infeliz. A única coisa que eu tenho é Deus, eu sozinho lendo a Bíblia, um livro, eu trocando minhas ideias com vocês, sendo um pouco hipócrita ao publicar esse vídeo em redes sociais para ser visto, mas pelo menos para falar algo útil.
Esse é o momento em que a nossa consciência nos questiona, avança, e eu posso dizer muito além do espírito da autoajuda que diz: aceite-se e você será feliz. É muito mais grave do que isso. Tente descobrir a sua identidade em Deus, e então você até poderá descobrir que não é feliz, mas a sua consciência vai fazer pelo menos com que você não seja falso, vazio e comum, e que você pare de postar felicidade falsa que não convence mais a ninguém há muito tempo, nem a você mesmo. Por isso você passa cada vez mais horas postando, né? Em média aí o pessoal tá tirando 7 selfies, né? Só para escolher uma, a mais perfeitinha para ser postada, geralmente com o lado esquerdo. Geralmente com o lado esquerdo do rosto. E cada vez a dose da droga tem que aumentar à medida que o corpo resiste. Digam ao celular, digam ao computador, digam ao emprego, digam à roupa, digam à família, digam à academia, digam a tudo pelo menos uma vez na vida quem é que manda. Porque até o momento são eles que mandam. Comece a fazer algo, porque se você não fizer, em breve o resto será silêncio. E essa é a lição do príncipe. E eu me envergonho de ser muito menos do que a consciência dele é. Me envergonho ainda de ser tão enquadrado e sociável, mas eu me alegro que aqui na minha hipocrisia, na minha absoluta mediocridade, eu consigo olhar para o príncipe e dizer algum dia, ao envelhecer, pelo menos eu vou tentar ficar mais sábio. O resto é silêncio.